Fala, galera! Mais um episódio Cardoso Cast e hoje aqui um episódio muito especial. Como vocês estão vendo aqui, né? Essa grande obra, essa obra aqui maravilhosa, foi um marco literalmente na minha vida sobre começo da minha jornada. Aqui tem os 26 anos, né? Tudo que eu construí, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, aprendi, enfim, acertei, está aqui nesse livro aqui. E hoje aqui em especial, o nosso convidado é a pessoa que simplesmente me ajudou, é a pessoa que me motivou, impulsionou para que isso acontecesse. Ele e o time dele. Então estou aqui com meu amigo Magalhães. Seja bem-vindo, Magalhães. Que honra, viu, meu amigo? Que Obrigado. honra. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer estar aqui junto com vocês, podendo entregar um pouquinho mais dessa semente, essa transformação, e que hoje é um grande projeto aí levando, né, para gerações, né? É um legado, é uma semente que você vem plantando no tempo do agora para fortalecer outras famílias e outras vidas. Então, é sobre essa responsabilidade de a gente poder fazer um mundo melhor, e agradeço, né, estar aqui com vocês, a gente poder contribuir com esse pessoal. Tenho certeza que eles vão aprender muito aí hoje e vão poder passar para um próximo nível. Vão gostar demais. Gratidão, viu? É isso, gratidão minha, toda total, te honro aí, né, a gratidão porque isso aqui realmente foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas, né, e vocês me ajudaram, toda a equipe, todo o time. Então você aí que tem a curiosidade, ou tem a vontade, ou no mínimo você já pensou assim, cara, como que seria eu escrever um livro falando da minha vida, como que seria eu escrever um livro, de repente, com certeza tem muitas pessoas aqui de sucesso, tem muitos empresários aqui nos assistindo, né? Que tem um método, que criaram várias técnicas aí de negócio, de vendas, de gestão, e você tem essa dúvida, ou cara, como que seria para escrever um livro? E hoje aqui, nesse episódio, principalmente, a gente vai abrir aqui, vai abrir a estratégia, o método que o Magalhães ele criou, né? Ele tem a editora, o Eianit, então ele tem um método e aí ele vai abrir aqui como que funciona. Você que tem essa vontade, e eu quero também poder também contribuir também para você, como eu, que eu tinha essa pequena vontade que ela virou realidade e hoje está aqui o meu livro aqui escrito e cara, top demais. Gratidão total. Muito bom, muito bom. Na verdade, as pessoas, quando ela coloca a visão de um livro, elas vê um gigante, né? Vê um gigante, tem o seu dia a dia, tem a linha empresarial, tem os seus afazeres, e aí acaba que a pessoa ela trava, né? E toda essa experiência que você teve seria muito escasso levar essa experiência para um dia para um caixão e depois Exato. virar pó novamente. Então é sobre isso, sobre a visão, né, daquele empresário. Ele consegue desenvolver a sua metodologia, a sua história de resiliência. Então, a grande maioria das vezes essa pessoa, Marco Aurélio, ela passa, né, por um desafio na vida, e ela acha que esse desafio na vida ela fica apenas para os filhos e para os netos, sendo que pode contribuir com o mundo e esse mundo se tornar melhor. Então, a grande maioria das pessoas, elas querem fazer o mundo melhor, e ela esquece dessa própria jornada que Deus colocou dentro dela mesma ali, para que ela possa levar toda essa transformação de vida que Deus fez nela. Ou seja, nada disso é por acaso, tudo isso é exatamente para um propósito maior. Não é sobre o Marco Aurélio, não é sobre apenas nada disso, não é sobre essa jornada. É sobre aquilo que Deus faz na vida dele e faz na vida de milhares e de milhões de pessoas, e é nisso que a gente tem que visualizar, né? A visão, né? O mal do mundo é simples, é o silêncio dos bons. Então, quanto mais pessoas Calma aí, tiverem... repete aí que essa frase... O mal do mundo é o silêncio dos bons. Porque Isso, o silêncio dos verdade. bons é onde que o mal
ele vem se posicionar. Verdade. É onde que pessoas elas olha todo esse procedimento, né, eu vou ter uma brecha ali, então eu vou me posicionar. Aí a gente vê, né, diversas estruturas, né, igual o pessoal entregando coisa do Tigrinho, entregando coisas nada a ver, e aí acaba destruindo outras famílias, destruindo sonhos. Então, grandes empresários, pessoas que não é um empresário, mas ela deseja, né, externalizar essa história de resiliência, de desenvolvimento, de crescimento. Então, nada disso é para você. Tudo isso é para o próximo, é aquilo que você pode ajudar o próximo. Então, a gente começa fazendo boas ações, cuidando desses primeiros pilares ali. E a grande maioria das vezes, a gente quer fazer algo gigantesco no mundo, né? Quer acabar com a fome do mundo, né? Quer acabar com um monte de coisa, mas não se posiciona perante o mal, né? Não se posiciona, prefere ficar calado, e aí acaba que o mal Isso. começa a dominar o mundo. E, fa- Então, e, é sobre isso. e é total sentido, porque de fato, né, a gente vê tanta externalização de tantas coisas ruins, né? O que é ruim, o que é ruim, o que dá mais notícia? A gente pega um telejornal, o que dá notícia é notícia ruim, verdade. Sim, sim. E o que é bom, muitas das vezes, essa frase me impactou já, já assim me deixou refletivo mesmo, porque é verdade. Quantas coisas boas que estão caladas, quantas pessoas boas, quantas pessoas importantes, que têm legados, que têm jornadas extraordinárias, incríveis. Infelizmente, Infelizmente, né? estão caladas. Infelizmente, isso. E a gente tem um tempo nessa terra, né? Então vai ficar calada, mas vai Exato. chegar uma hora que todo mundo vai passar por essa vida, né? E Então Magalhães, é um desperdício. conta para mim como que começou, como que foi esse despertar na sua vida? Como que é? Conta um pouquinho da sua jornada aí, Sim, a editora, o sim. Eianit e a sua jornada, né, como o grande influenciador aí de pessoas Perfeito, igual eu, no meu perfeito, caso, que está aqui com o meu livro. perfeito. Na verdade, né, o Magalhães, ele é filho de um motorista de ônibus e uma maravilhosa dona de casa, né? Começamos a aprender a trabalhar, né? Como meu pai, ele sempre foi um grande trabalhador, sempre se desenvolveu nisso. Ele, com 7 anos de idade, me ensinou, né, a catar as latinhas e fazer aquilo ali, né, uma renda a mais. Então, se eu quisesse algo, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que me desenvolver. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele me ensinou, né, em questão de trabalho. Dos 7 aos 10 anos de idade, eu catei essas latinhas. Aos 10 anos de idade, eu estava igual o pai do Cris, né? Já tinha 2 empregos, né? Porque além de catar latinha, eu ainda era servente pedreiro e fiquei ali como servente pedreiro praticamente dos 10 a quase os 11 anos de idade, né, trabalhando nessa jornada. Só que as minhas mãos, elas começaram a doer bastante, né, nessa jornada ali, onde que na minha infância eu tive uma grande perseguição também na linha, né, da linha de estudo, e aí toda essa perseguição a gente, Perseguição, você teve bullying. na verdade eu tive uma perseguição extremamente forte. A minha professora de português, ela exatamente ela me perseguia todas as aulas, né, ao ponto de pegar uma régua, enfiar praticamente na minha cara, e, né, para uma criança, né, de 7 anos de idade, imagina, né, a energia de uma criança naquele momento. Nossa, E isso foi bem desafiador para mim quando eu era pequeno ali. Eu falei assim, cara, meu Deus, de certa forma isso te retraiu, você foi uma criança retraída. muito, muito. Ou seja, eu odiava aquilo que eu faço com tanto amor hoje. Então, observa bem, quando você começa a ser perseguido pelo mal, naquilo que todo o seu bloqueio, ele tem, de fato, uma conexão com o seu propósito. Então, era uma das coisas que mais me bloqueava, era, de fato, ter uma conexão com a língua portuguesa. Eu falei assim, cara, meu Deus, eu não consigo me aprofundar. Quando eu era pequeno, eu não Essa conseguia professora era de português, de língua portuguesa. português, ainda por cima. E Caramba, aí a gente, gente... essa eu não sabia, hein? essa... Magalhães contou quando, obviamente, quando a gente se conheceu e tudo, nos conectamos muito, até a história, né? Isso você falou que meu veio de baixo, isso nos conectou muito, porque também, Uhum, né, uhum. quem sabe minha história, conhece, né, já contei, também vim de baixo também, então, mas essa parte da língua É portuguesa eu não loucura. conhecia. É loucura, e aí eu fui muito perseguido nessa jornada. Então, naquele tempo, eu meio que
desliguei um pouco dos estudos, graças a Deus também fui né, uma criança ali que eu sempre me esforçava, não cheguei a tomar nenhuma bomba, nenhuma matéria e tudo mais, mas eu sempre fazia, né, o procedimento, mas eu não tinha aquele amor pela a linha educacional, né, mas eu falei assim, cara, eu gostei de trabalhar, eu vi que isso daqui dá para ganhar dinheiro, eu vi que isso daqui é bom, eu vi que isso aqui é honesto, eu vi que isso aqui dá para desenvolver. Você Então, enxergava ali que ali tinha, por mais que tinham pessoas que de repente fazendo o mal, né? Que de repente que ali seria um mensageiro, mas a mensagem, né? A mensagem uhum, era boa, a mensagem importante. uhum, Você uhum, entendeu? Você entendeu isso? total, total. A gente, quando eu era pequeno, meu pai sempre, ele já dava esse exemplo, né? Ele falou, filho, eu também fui muito perseguido. Filho, isso também acontecia muito comigo. Ele colocava isso como normal, né? Então, na época dos nossos pais, não sei na época do seu pai, mas professor era algo um pouco mais rígido, Mais né? E rígido. foi bastante também na minha época. Mas eu não levei aquilo assim forte no coração. Hoje eu consigo voltar naquela jornada porque eu fico colocando, eu fico ligando os fatos. Eu falei, caramba, cara, hoje nós somos donos de uma das maiores editoras, não só do Brasil, mas a gente tem escala, né, no mundo. Então eu falei, cara, como que um negócio desse veio tentar tirar, né, essa criança ali logo do propósito onde que Deus, ele já sabia o que de fato eu e a minha família iria fazer antes da fundação do mundo. Então a gente não consegue visualizar quando você está passando no meio do furacão, né? Então deixa até isso como uma semente para você que talvez está passando por um desafio, está querendo desistir, não desista, né? Não desista. Acho que é uma das palavras que você não deve colocar na sua mente jamais. Não desista, porque o mal, de fato, ele quer que você desista para você não cumprir o propósito que Deus quer colocar. Ao longo desse processo, eu fui garçom também, eu fui me desenvolvendo, isso com 12 anos de idade. Começou cedo a trabalhar. 12 anos de idade. Colocou a mão na massa cedo. O mais importante, meu pai me ensinou a trabalhar sem vergonha, né? Então a gente morava num condomínio com mais de 644 apartamentos, de frente ao condomínio era um churrasquinho, que aí o cara falou assim, dá uma oportunidade para meu filho para ele trabalhar como garçom. Ou seja, eu era uma criança, 12 anos de idade, completamente travado, poxa, vergonha, né? Meu pai me colocou para trabalhar no meio do pessoal ali e foi maravilhoso, porque eu naquela idade eu já tinha dinheiro, eu já tinha minhas coisas, já me desenvolvia. E isso também desenvolveu também a minha mentalidade no futuro para eu empreender. A gente só cresce na dor, né? Então a Total, nossa dor, total. todas as dores que a gente tem a gente tem que levar sempre a parte boa da dor, porque a dor é feita para nos lapidar, né? Uhum, Então de uma dor a gente cresce. Então total. todas essas dores fez você crescer mais ainda. Total, só que no procedimento que você está sofrendo a dor, você não entende Você esse não entende esse procedimento procedimento, exatamente. jamais E no ninguém quer crescimento. passar por dor, é fato, né? Mas quando você sai da zona de conforto, você quer se desafiar, de fato isso é sensacional. Você vai ter um resultado de médio e longo prazo, sempre visualiza o médio e longo prazo. Se for permitido em processo de amadurecimento, num curto prazo menor, amém. Se não for, não reclame, continua se desenvolvendo. Eu acho que isso aí para mim é o principal. E a loucura inteira, que aos meus 17 para 18 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada foi nada mais, nada menos na leitura lá em Belo Horizonte. Então, assim, cara, mas como eu fui parar na leitura? Tipo, Se a língua portuguesa era a dor, você passou a dor ali terrível. eu não pensei em chegar ali para trabalhar, né? Sou muito grato à minha irmã maravilhosa, que, né, daquela época ela sempre queria desenvolver, sempre arrumar um trabalho, né, para mim ali, para eu querer ir para um próximo nível. Enfim, a gente, naquele momento, eu fui trabalhar como o serviços gerais naquela leitura, ou seja, eu era estoquista, eu descarregava caminhão, eu fazia todos os procedimentos dentro, né, daquele ecossistema. Isso foi muito bom para mim, né? Hoje, né, com uma estrutura Marco Aurélio muito grande que a gente tem, cara, eu sou tão grato. Eu sou um tipo de empresário que você fala assim, Magalhães, vamos precisar de
de puxar umas caixas ali, vamos precisar de fazer isso aqui. E é assim até hoje, Marco Aurélio, com o nosso time, a gente está junto com o nosso time, a nossa equipe olha todo esse procedimento que a gente vive e fala, opa, peraí, não tem como eu não estar junto, porque não tem como a gente não viver todo esse legado, porque eles vivem de fato, eles são pessoas de fato, de verdade, né? Então, a gente viveu um procedimento, não foi do nada, né? Foi muitos anos, e depois desse procedimento da leitura, Deus me levou para outras jornadas, onde que eu fui me desenvolver muito bem em técnicas de vendas, e depois eu fui me aprimorar e me aprofundar tão forte na área literária. O Augusto Cury, ali nos meus 17 anos, nessa leitura, eu ganhei, né, um livro, ganhei 2 livros, né, que é o Nunca Desista dos Seus Sonhos, é a loucura, né, algo que eu não iria desistir jamais. Eu ganhei um livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, e um livro era Estrada, não sei o que lá, alguma coisa de terror. Eu falei, cara, eu não gostei, só de bater o olho, não gostei disso não, e fui mergulhar no livro de desenvolvimento pessoal, que eu nem sabia, e ali, Marco Aurélio, olha para você ver que loucura, olha para você ver que o propósito de um grande livro. Esse livro me acendeu a vontade de fato de mergulhar nessa jornada literária. E depois Nesse livro. Não Desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, do Augusto Cury. Augusto Cury. Fica aí, é um best-seller, né? É um best-seller. Augusto Cury hoje, ele é nada mais, nada menos o escritor mais lido do Brasil e o psicólogo mais lido do mundo. Então, as coisas acabam se conectando, e ganhei aquele livro. Eu li basicamente. Ali foi o combustível. Exato. Ali foi o combustível, Magalhães. Aí você pegou. Ali foi o combustível. Exato. Então, ali foi onde virou a chave. E eu vou te falar, vou ser tão sincero que eu não li o livro inteiro. Eu vou te falar que eu comecei a ler naquela jornada, eu li 10 páginas do livro, e aquele livro já me deu uma explosão, de eu já querer me desenvolver. Dali eu já estava indo já para outras jornadas, e entendi, comecei a me evoluir com isso. Com os meus 22 anos, eu comecei a entrar numa jornada profunda de estudos, e obviamente, eu iniciei essa jornada literária com esse livro, e aí eu comecei a me desenvolver em outros livros, e a única coisa que tinha na minha cabeça, Marco Aurélio, eu não entendia, mas eu tinha algo na minha cabeça, que eu ia ter uma grande biblioteca, que eu queria na minha mente, eu queria ter muitos livros. Então olha como isso é importante, né? Então você já mentalizava, você não tinha noção, mas você mentalizava que você ia ter uma grande biblioteca com vários livros. E eu vou contar aqui, tá, gente? Vamos deixar aqui, né, todo o site aqui da editora, Instagram, né? Então entrem lá, sigam lá, editora Weyannit, né? O Instagram, né? @editora Weyannit. E assim, eu fui lá, primeiro que é um escritório, que é um lugar, né? Aliás, não é escritório, ali é uma experiência. Então você entra numa experiência, e assim, é impactante. Eu falo isso porque é a minha visão de cliente, tá? Isso que é importante. Então eu fui até lá, eu fui impactado, né, com o lugar, e decoração, luzes, né? Tem uns LEDs também, assim, que parece pouco aqui. E os livros. Então, você está falando agora da leitura dos livros, cara, a mesa dele, você tem livro na frente, você tem livro atrás, você tem livro na lateral, então você está em volta dos livros. Então, aquilo que você imaginou... Por que eu falo muito isso? Porque, inclusive, eu falo isso no livro, né? Que é a lei da atração, né? Tudo que a gente atrai é a lei da atração. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente atrai, acontece. E aí, muitas das vezes, as pessoas... mas isso não acontece, isso não é... E, cara, é fato. Se a gente deseja, a gente mentaliza e a gente foca nisso, na nossa vida, cara, pode ter certeza. Eu sempre mentalizei isso aqui. Eu sempre mentalizei carro, Porsche. Primeiro, olha só uma coisa, tem 2 Porsches aqui. Se vocês me perguntarem qual foi o carro que eu mais mentalizei antes de entrar nesse mundo, foi o Porsche. Foi a marca Porsche. A marca que eu mais mentalizei era Porsche. Então eu via um filme, mentalizava aquele carro. Eu via uma propaganda, cara, eu quero ter isso. Eu me vejo dirigindo. E hoje, graças a Deus, lei da atração.
tenho a possibilidade de ter um carro, de ter uma Porsche, de vender, de comercializar, é sobre isso. Uau. E antes de toda essa jornada, eu tinha o meu quarto, quando eu era bem jovem, eu comecei a comprar diversos livros do Marco Aurélio, assim. Eu bem jovem, eu quebrei, pela primeira vez eu trabalhava muito, assim, numa empresa, praticamente eu trabalhei 7 anos seguidos, de segunda a segunda. Se precisava de mim enfim, do feriado que foi, eu estava junto e não queria saber o que e quando. E chegava férias, eu vendia as férias, e aí, por conta disso tudo ainda eu tinha ainda 15 dias de folga no ano, porque eu acabava acumulando. Fiquei assim muito tempo, tendo resultados maravilhosos. Consegui juntar, né, um valor legal quando eu era bem jovem, lembrando que eu vim de uma família muito simples. Meu pai me ensinou de fato trabalhar arduamente, só que só trabalhar arduamente não não faz de fato o crescimento de todo esse sucesso, se você não consumir o conteúdo e aplicar esse conteúdo também. Então, o trabalhar é a essência de um grande homem, mas você também desenvolver outros processos, né, da sua mentalidade, o seu lado espiritual, é onde que vai te dar um firmamento e um crescimento, né, na sua jornada. Então, talvez a pessoa, como Magalhães mesmo, naquela jornada, ele estava focado no mundo físico apenas. E esqueceu, né, que achando que só o mundo físico, trabalho, achando que iria, né, crescer. Foi até onde que eu quebrei a primeira vez, né, com um ramo completamente diferente, um ramo da moda, ramo de roupas. Então, né, na época eu tinha montado 2 lojas de roupas femininas e passaram... Só uma pergunta, desculpa te cortar. Uhum. Você gostava disso? Desse ramo? Aquele momento eu gostava perante aquele propósito que eu estava vivendo naquele momento. Mas não era o propósito que eu queria mesmo fazer, porque a gente, pelo menos o que eu aprendi nessa jornada, nem tudo que eu gostava mesmo, sabe, Marco Aurélio? Eu tinha coisas que eu ia fazer sem eu gostar, mas eu ia ter que Você gostar tem que daquele gostar, você procedimento. tem que fazer porque E vamos era, embora. Mas não era que eu era não era apaixonado. O que apaixonado. eu sempre fui apaixonado foi por Tipo, pessoas, é, gostar de de pessoas, sabe? pessoas. Então, Eu pergunto isso porque uma pergunta mais porque hoje mesmo a gente fez um outro episódio aqui gravando e a gente conversou disso. Aquilo que faz aquecer o coração, uhum, aquilo que te dá realmente uhum. vontade, que te dá o combustível. E aí realmente a pessoa falou, cara, eu fazia algo que não aquecia, não Uhum. tinha. Era algo que eu fazia, tinha que fazer, mas hoje ele faz algo que ele ama. Ele Sim. faz algo que, então isso, Ali eu não fazia algo porque eu amava, ali eu fazia algo pelo dinheiro. Ali sim. eu fazia algo pelo Sim. resultado. Eu não entendi, E eu tá não... tudo bem, É, né? Todos nós, a gente precisa, muitas pessoas precisam fazer, às aham, vezes, algo ali pelo dinheiro, mas sim, eu digo isso que é um ponto, né, para a gente refletir, sim. porque às vezes o grande sucesso ele está às vezes, nessa mudança Uhum. de chave, nessa decisão, que às vezes é fazer aquilo que a gente realmente, o coração arde. O mais engraçado que eu estava empreendendo, mas ainda eu estava como um CLT, porque eu trabalhava o dia inteiro e a pessoa que estava na sociedade eu fazia sempre encontrar apoio. Uhum. Então aquilo ali não era o que eu amava. Enfim, eu não queria vender roupa para mulheres, por isso que tinha outra pessoa fazendo esse procedimento. O que eu amava é o que eu estava fazendo, né? De conectar com pessoas e cuidar de pessoas, né? Naquela jornada com vendas. E ali sim eu amava, ali eu gostava bastante. Mas a partir do momento que eu entrei numa jornada de focar no dinheiro, e aí foi onde que a minha vida destabilizou por completo. Aonde que começou a gerar as minhas primeiras dívidas, começou a gerar aonde que eu quebrei minha primeira vez, aonde que aí foi uma loucura toda. Mas foi muito bom para mim, né? Eu me Como desenvolvi bastante, foi uma mega escola, uma mega faculdade em toda a minha jornada. Só que eu não parei de quê? De estudar, de desenvolver, né? De fazer diversas formações ao longo dessa jornada,
né, foram mais de R$ 2 milhões em investimentos na linha educacional. Então, assim, quanto que um médico hoje vai investir para ele se tornar médico, né? Então, isso é interessante, que as pessoas acham que a gente chegou onde que nós estamos hoje numa sorte. Não, foi ali, não É foi isso. trabalho e Muito investimento. trabalho, muito estudo, muito 2 conhecimento. milhões de reais, 2 mais de 2 milhões, milhões. Então, para mais de chegar 2. hoje, Magalhães, CEO da editora Way Yanit, Isso aí. 2 milhões de 2 investimento. milhões e Caramba. a gente está indo para Uau. esse mês agora, mês de novembro, a gente vai fechar mais um contrato de uma estruturação de uma linha educacional e a gente vai investir mais R$ 450 mil. Então a gente não para de investir. Então o que eu deixo assim interessante, né? Tá, mas eu vou compartilhar o meu conhecimento. Mas eu vou ficar com medo das pessoas roubarem o meu conhecimento. Não tem como eles roubarem aquilo que está na sua mente, aquilo que vai ser externalizado. Eles podem tentar te copiar uma fase que você já viveu, que você já entregou. Então, o que eu e a minha esposa, Laura, a gente faz muito dentro do nosso ecossistema é um processo incansável. Inclusive aí, vou mandar um beijo para a Laura, que ajudou também nesse processo, né? Um grande abraço aí para a Laura, esposa do Magalhães, que lá é família, né? E uma coisa que eu senti também muito legal também da editora também, que é família. As pessoas o time também, né? Que a gente faz, eu passei ali horas e horas ali com o time, né? Para poder estruturar, até a gente vai falar sobre isso, né? Como que foi ali mais ou menos ali para fazer o livro, que eu achei o processo muito prático, um processo, tem método, tudo para isso. Então, eu achava que era um bicho de 7 cabeças para fazer um livro, que ia demorar anos para fazer um livro. Eu precisaria, de repente, ter 60 anos, de repente, né? Ter no fim da vida ali, 70, 80 anos para fazer um livro. Não. É muito prático, e aí a equipe aí tá de parabéns. E a Laura aí também é o braço direito aí, né, da empresa. A Laura é o braço direito, esquerdo, ela é todos os braços que você imaginar do nosso ecossistema. E aí é onde que a Laura vai entrar nessa jornada, porque depois de ter quebrado diversas vezes, né, em 2019, eu e a Laura se conectou. Em 2019, aonde que a gente começou a expandir mais, porque eu venho, Marco Aurélio, de uma linha de 2014, 2015, eu vim de uma linha, né, de encapsulado, eu comecei a entrar em toda a jornada, né, da internet, eu comecei a me desenvolver muito, né, nesse procedimento. Então teve uma preparação. Total. O momento que foi o start aí da editora, mas foi 2019, foi isso? 2019 foi onde que foi a abertura mesmo de fato, porque em 2014, 2015 eu já vinha de muita linha de treinamento, né? Eu já dei mais de 350 palestras, né, de linha de treinamento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento financeiro. Então, tudo que hoje a gente aplica, né, com todos os nossos mentores, escritores, é porque, de fato, nós já vivemos essa jornada, né? E aí, onde que a Laura ela entrou nessa construção, e a Laura começou a construir, né, a parte dos workbook, as metodologias, as formações. E a Laura ela tem uma habilidade gigantesca, né, de todo esse procedimento. Ela já tem uma bagagem, lógico. A Laura, né, veio de 2 pais incríveis, 2 pais professores, né, um pai físico, né, a mãe também, ela com a formação e professora também. Então a Laura, ela já veio já de um berço, né, primeiramente empresarial, e um berço, né, de pais professores. Então pensa numa didática, pensa numa inteligência, né? Então, quando você fala Magalhães, editora Way Unit, você vê exatamente a visão da jornada que eu trabalho com a linha estratégica, né? Como que não só esse projeto ele vai ser escrito, mas como ele vai ser distribuído, como ele vai ter alavancagem, qual que vai ser as conexões, como isso vai ter uma distribuição. Então, não é só escrever um livro, mas vamos fazer de fato essa semente gerar um propósito, vamos gerar de fato essa semente gerar uma transformação. Então, assim, primeiramente, eu sou extremamente grato a Deus por toda a jornada, Marco Aurélio, por ter trazido 2 sogros maravilhosos, né? O pai e a mãe da Laura são incríveis, e a Laurinha, então, nem se fala, com tudo que a gente veio trazendo nessa jornada. E aí veio, né, o primeiro livro, aonde que veio o primeiro livro exatamente de quem? Do Magalhães, aonde que ela fez toda essa parte de estruturação naquela jornada, onde que teve um boom, e nesse boom
as pessoas começaram a querer, quem fez esse livro? E aí, em poucos meses que a gente já estava fazendo essa conexão, a gente deu um boom de mais de 30 livros. E aí, aonde que a editora ela começou a ter uma explosão e um crescimento de um nível exponencial. E vai fazer basicamente, né, quase 5 anos nós estamos, né, com todo o nosso ecossistema aqui em Alphaville, São Paulo. E aí a gente montou todo um processo que vem, lembra do marketplace, da época e tal. Então hoje a gente tem todo um marketplace, né, operacional dentro da estruturação do ecossistema Way. A gente tem um procedimento gráfico, a gente tem um procedimento da livraria, a gente tem um procedimento, né, da construção de ecossistemas educacionais. Então, não foi do nada, né? Não foi do nada, foi construído, lógico, em tempos diferentes, a minha esposa em um tempo e eu numa construção diferente, mas pode ver que toda a jornada, tudo se conecta. Então, Exato. isso é um pouquinho, né? Existe, Esse é um existe, pouquinho. existe resultado por sorte? Não existe por sorte, mas Não existe. existe por Não estratégia, existe. existe por estudo, existe por dedicação. Investimento, né? Exato, Investimento, exato. tempo e Exato. dinheiro, né? E dinheiro em conhecimento. Com certeza. E quando você não tem naquele momento o dinheiro, faça um teste, né? Consome um podcast desse. Exato, Né? exato. Consome um pouco mais, né, de uma Exato. jornada de um áudio e aí você vai se Até desenvolvendo. um detalhe, né? Você vê, isso aqui é gratuito, gente. Isso aqui vai para o YouTube, né? A gente explora muito também, né? Nas redes sociais, faz os cortes e tudo, mas está gratuito lá no YouTube. Exato. Cara, tanta qualidade que a gente tem, né? Em vários podcasts e tudo. Esse é um deles. E quantos outros milhares, né? Com conteúdos riquíssimos. É sobre isso, né? É o investimento, é você investir, é você sair da zona de conforto, Exato. você sair do estado que você está parado ali, onde você quer o crescimento, e, cara, vai consumir um livro, aqui, vai consumir podcast, vai consumir, cara, tantas milhares de coisas, né, que nós temos. Do que só ficar, talvez perder tempo com coisas que não vai fazer ela se desenvolver, sabe, Marco Aurélio? E aí, a gente faz as nossas escolhas totalmente. Se a gente tem o poder de uma decisão daquele momento. Você pode abrir o celular e havia um celular de uma pessoa, ou basicamente aquele pesquisa só tem coisas fúteis no processo. Né? Aí para onde que a pessoa ela vai? A mente dela vai para um outro mundo e perde toda a multiplicação, a prosperidade, a lei da atração, né? Aquilo, eu falo muito isso, a lei da atração acho que para mim é uma das leis mais importantes da vida, né? Porque é ela que vai gerar a sua prosperidade, ela que vai gerar a sua jornada, se vai ter resultado ou não. Porque se você atrai, você tá vendo ali porcaria na internet, consumindo porcaria, cara, a sua vida vai ser o quê? De porcaria. Exato. A sua vida vai ter porcaria. Exato. Agora, se você consome ali qualidade, conteúdo, coisas boas, coisas que Deus nos fez para prosperidade, né? Coisas boas, coisas que elevam, né, a nossa alma, o nosso espírito, né, para coisas boas, cara, pode ter certeza de uma coisa. Total. Então, assim, como a sua história veio do pouco, e hoje, tem o muito hoje, né? É o dono de uma editora de sucesso. Sim. E eu sou prova viva disso, de todo o ecossistema, de tudo que foi e está sendo, né? Porque ali eu acredito que daqui a pouco vai ser pequeno ali. Já profetizo aqui Amém, já. amém, Vai ser pequeno, amém, vai ser pequeno ali. Então daqui a pouco aquilo não vai ter espaço mais, porque você chega lá, a mesa já não cabe mais livros. Eu até falei, onde que vai estar o meu livro? Porque não cabe mais aí. Conta um pouquinho, Magalhães, para quem aqui não conhece, né, a editora, para quem não conhece o processo e também tem essa fumacinha ali, às vezes uma pequena fugalha ali de fogo ali, que deseja fazer de repente um livro desse. Conta aí como que é o processo. Primeiramente as pessoas elas colocam uma montanha, né? Quando você Eu colocava. fala assim, cara, vai ser impossível, né, nessa jornada.
mas a gente tem toda uma estrutura operacional, a gente tem todo um time editorial em apoio, um time de extratores, um time que vai acompanhar, né, toda Essa jornada. esse preparo, porque um empresário ou essa pessoa que tem uma história de resiliência, ela quer fazer a construção do seu livro, ele fica pensando, tá, mas será que as pessoas vão gostar do que eu vou escrever? Será que vai estar legal? Será que a forma que vai colocar ali vai estar interessante? Então, esse apoio que o Marco Aurélio está falando é exatamente disso. Né? Nós temos todo um time, né, exatamente para dar esse apoio, para dar essa visão, e aí deixando um livro mais gostoso de se ler, deixando um livro com um bom storytelling, um bom fio de ouro. Então não existe essa complicação e até mesmo tempo, né? Com todo esse aparato que nós temos, a gente reduz muito esse procedimento de construção, né, para dar todo esse apoio, né, nesse procedimento de preparo, né, da base do livro, e a pessoa depois pensa, né, Marco Aurélio, ótimo, meu livro já está construído, e agora depois, como eu vou fazer para vender o meu livro? Como eu vou fazer para multiplicar essa mensagem? E aí vem a editora Way Unity também, com todo esse apoio, com mecanismo também de marketplace, como eu estava falando para você, né, de estruturação de implementação, livrarias, distribuição, e aí tem toda essa jornada que vai sendo construída, né, quando você quer escrever o seu livro. Inclusive, até, desculpa, só aproveitando esse gancho aqui, inclusive aqui na descrição está o link do livro para quem quer comprar o livro e aí já entender já a jornada, né, como que funciona, porque tem o marketplace da editora. Então você vai lá, põe no carrinho, faz a compra, vai chegar na sua casa. Então, para mim, isso, eu sou escritor, eu não me preocupo com nada. Então, também isso era uma barreira também. Mas como que eu vou vender? Como que vai ser? Como que é o depois, né? Depois do livro pronto? Não, eles cuidam de tudo. Exato. Então, tem todo o ecossistema, tem todo o processo. Exato. E além de toda uma técnica, né, de desenvolvimento literário que tem dentro dos livros. Quando a gente pega um livro muito tradicional, Marco Aurélio, você meio que cansa, só de abrir ele, você já dá um choque. Por que isso? Hoje em dia a gente tem muita dopamina de graça nos celulares. A todo momento, pessoas, o que elas querem viver é o celular. Então, nessa jornada, a editora Way Unity ela entrou com um estudo de uma psicologia literária mais avançada, exatamente para a gente prender o leitor na jornada. E aí sim, ele gerar esse interesse, mergulhar, e ele vai sentir vontade, né, de toda essa construção. Você ainda que não adquiriu, né, o livro do Marco Aurélio, clica aqui para você, de fato, entender, visualizar, sentir isso. Gente, um livro físico é diferente de um livro digital, um livro físico onde que você vai poupar, você vai estudar, você vai marcar, você tem esse momento, né, para você se conectar ali, é um momento de paz mesmo que você vai ter. Então a gente já tem todo esse procedimento para ajudar, né, todo esse apoio do escritor e essa estrutura, o pós, né, junto com os leitores. Então isso é um pouquinho mais desse procedimento de desenvolvimento e toda essa jornada literária ainda, ele pode ainda ter uma extensão de um grande ecossistema educacional, né? Então, isso é uma abertura, né, apenas de uma jornada e que Deixa eu só um gancho aqui também, depois a gente vai entrar nessa jornada educacional também, que é legal também, porque o que aqui você tem, você não adquire só, né, uma obra, a sua obra, só um livro, você adquire, né, com a editora, com a equipe, com todo o time, uma jornada, uma grande jornada. Então eu não tinha, a minha perspectiva era uma, depois da nossa primeira reunião, quando eu fui conhecê-lo, e aí a perspectiva mudou, porque ele mostrou uma jornada, ele mostrou um caminho. Eu falei, cara, mas eu quero só fazer um livro só. Mas, Marco, tudo bem, mas e o que você pode acrescentar mais ainda na vida de outras pessoas, de outros empresários? E aí, meu cara, ele me despertou ali uma outra vontade. Falei, cara, é isso. Então, tem toda essa mentoria. Praticamente a gente entra numa mentoria, numa gestão que ele nos ajuda. E também um ponto também que aí aconteceu comigo, e é isso, e a editora, eu não precisaria ter falado isso, mas eu falei, olha, eu quero um livro que não seja cansativo, eu quero um livro que não seja, porque eu não gosto de um livro que cansa, eu gosto de um livro que eu consumo, eu gosto de ler, mas se o livro não me pegar, cara,
vou deixar ali, e ficou mais um livro parado. Então, primeira conversa, e aí eles já foram claros já. Nossa, e ele mostrou os outros livros, cara, olha isso aqui. Então, o método, né, que Sim. vocês já aplicam, já é para isso já. Exato. Que é para ter um livro que seja, que a pessoa tenha vontade de começar Exato. e tenha vontade de terminar. Exato. A gente joga o jogo do agora. A gente não joga o jogo de 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando você iria escrever um livro. Um artista global iria entregar ali, né? Então, a gente tem técnicas, de fato, para que o público do agora, essa dopamina, a pessoa, uau! O que mais a gente recebe, Marco Aurélio, de depoimentos lá na editora, é assim, nossa, eu li o livro de tal pessoa em 30 dias, eu li o livro de tal outra pessoa em 40 dias. Normalmente, um brasileiro ele vai ler um livro, Marco Aurélio, um livro, em um ano. Então, olha para você ter uma noção como é o procedimento da visão literária das pessoas. Mas por quê? Mas por quê? Aí você começa a perguntar, mas por que as pessoas estão lendo um livro por ano? Será porque ela não gosta de ler ou porque isso não está sendo aguçado para as pessoas elas lerem mais? Então tem um propósito. E é uma provocação importante, né? É uma pergunta importante. Por que será que... Isso é fato mesmo. E eu me defrontei já com várias vezes eu tenho vontade, eu gosto muito, né? Um dos segredos como o seu também, que é crescimento, resultado, ele só é gerado após muito tempo dedicado a conhecimento. Muito tempo dedicado a se aprofundar num certo tema. Eu mesmo, meu tema é carros, meu tema é gestão, meu tema é vendas, meu tema é... Então, sempre me aprofundei sobre muito disso. Gestão de pessoas, né? Digital. Quando estourou o digital, a gente vendendo Porsche, um carro desse em Carapicuíba, que era um lugar que não era apropriado para vender um carro desse, mas o digital fez a gente vender, e vendemos muitos, né? Então, tudo isso é fruto de conhecimento, de dedicação. Então, não tem como você não ter resultado se não tem conhecimento. E aí é uma questão que eu tinha muita dificuldade, às vezes, de ler mesmo, de livros grandes e tudo, mas não me pegava, não tinha aquela... E falava, putz, mas é mais um livro. E eu ficava até frustrado, pô, por que eu não consigo? E aí, alguns livros eu conseguia devorar. Cara, que livro gostoso, que livro legal. E aqui o meu livro, eu já tenho pessoas que já leram. Então, e a gente, né, lançou tem uma semana, praticamente. E aí, quando a pessoa falou, meu, eu já li o seu livro, eu falei, caramba, não, eu comecei e eu não consegui terminar. Eu não consegui, largar porque ele está interessante, ele está gostoso. Foi uma leitura que me deu vontade de ir para os próximos passos, porque aqui foi criado um roteiro, que aí, essa jornada foi criada, e aí essa questão que ajudou muito, o time ajudou muito, a Laurinha ajuda muito nessa parte, que é estruturar, que é organizar. Então, a minha maior barreira, talvez, como escritor, era organizar tudo que eu tenho de ideias, jornadas, de método e tudo. E aí eles ajudaram a organizar. E além disso, fizeram aqui uma jornada, uma rota para o leitor que se torna interessante. Eu mesmo, quando eu precisei revisar e tudo, eu revisei o livro mil vezes. E cada vez mais eu me apaixonava mais ainda pela minha obra. E aí hoje eu estou vendo pessoas falando a mesma coisa, que estão se apaixonando. Então, cara, é sobre isso e essa jornada que vocês entregam que eu achei assim extraordinário. A gente faz com muito amor, Marco Aurélio. A gente faz de fato com uma visão intencional mesmo, porque eu fui essa criança, eu fui esse jovem que parava para ler e eu falei assim, meu Deus, acho que a gente pode melhorar nessa jornada. Volto a falar, sou muito grato, né, de toda essa jornada que a Laura também viveu com os pais também nos bastidores. Eu sempre escuto, né, as histórias da Laura, a dedicação, né, dos pais como professores, a dedicação dos pais, né, de toda essa jornada. Marco Aurélio, é incrível, né, de todo o procedimento, o como fazer, desenvolver esse procedimento de uma forma metodológica, de um ensinar, de um preparo. Vocês criaram um método. Cara, vocês criaram um método. Todo esse processo
foram quase 15 anos de jornada de muito estudo até chegar nesse pilar. Então, a gente fica muito feliz que as pessoas, quando elas pegam as obras da Way, elas geram transformação. A gente tem livros de diversos livros de pastores que o pessoal, uau, o livro de tal pessoa chegou, eu abri, que presença, que energia, a pessoa lê, nossa, eu gerei transformação, é uma pessoa entendendo sobre uma palavra de Deus, é entendendo sobre uma palavra sobre empresarial, que se desenvolveu, foi para um próximo nível. Então, a gente está muito feliz sobre o cumprimento do propósito de Deus, né, na Terra. Esse é o nosso maior foco, de levar esse autoconhecimento. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual o maior propósito da editora Way Unity? Qual o maior propósito da editora Unity? É exatamente essa, de elevar o nível educacional das nações. A gente não está falando só do Brasil, nós estamos falando das nações, né? Hoje a editora, ela não só está no Brasil, mas está nos Estados Unidos, Europa, África, Ásia. A gente está em vários continentes exatamente nessa jornada de elevar o nível educacional. A gente vê o Brasil, né? Infelizmente, a base do Brasil, ela é muito órfã em questão de estudos. A gente vê muitas pessoas despreparadas, né, para uma jornada de trabalho, para uma jornada empresarial. Então é isso que arde no coração meu e da Laura, né, de a gente elevar. A Laura, ela tem a mesma dinâmica do que a minha de acender isso. 2014, 2015, 16, 17... Se você embrulhasse um saco de lixo na internet e vendia milhões, né, naquela jornada, só que o público ele foi ganhando consciência, Marco Aurélio, o público foi entendendo, ficando mais maduro, e eu e a Laura olhava assim, pode melhorar. Porque a gente fazia os treinamentos, a gente viu tanto que as pessoas saíram transformadas, sabe? Um próximo nível, gerando resultado. Tem alguma coisa diferente. A gente precisa de levar isso para o mundo. E a gente era pequeno, a gente não tinha voz, a gente não tinha nada na época, mas a gente colocou, isso pode ser desenvolvido. As pessoas podem receber essa jornada. Foi aonde que, né, a gente tem projetos hoje dentro do ecossistema da editora Way Unity, né, atingindo diretamente 3 milhões de pessoas e indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. Então, imagina se a gente só pensasse pequeno e não teria uma visão do grande, né, que a gente poderia alcançar e levar, né, para essas pessoas. Marco Aurélio, milhares e milhares e milhares e milhares e até mesmo milhões de vidas recebendo essa semente e levando essa transformação. Então, é sobre isso, esse é o nosso propósito, da gente poder contribuir melhor com esse mundo, a gente extrair melhor daquilo que tem com esse empresário, com essa pessoa que ela deseja transformar de fato o nosso mundo, trazer uma semente positiva. Só para você ter uma noção, um dos pontos que a gente não tem desenvolvimento dentro da editora são livros que não vão gerar uma transformação. Livros que for apenas para a pessoa ler uma história, mas ela não vai gerar uma transformação, se não for de resiliência, se não for de disciplina, se não for de construção, se não for de uma linha educacional, se não for de uma linha espiritual, a gente não quer perder tempo com aquilo que não vai gerar uma transformação. Então, é um dos pontos muito firmes, né, que a gente tem lá. Então, esse é um dos nossos propósitos, a gente extrair o melhor desse ecossistema, para que depois isso não vai para debaixo de uma terra, vire poeira novamente, e aí, ou seja, todo esse processo de transformação seria muito escasso, né? A gente vê diversos treinadores gigantes, né? Não sei se você já leu, né, aquele livro O Mais Esperto que o Diabo, né, de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele já faleceu há muitos anos, né? E ainda o livro dele continua ainda impactando milhares e milhões de pessoas pelo mundo. Então, inclusive, eu gosto muito de Napoleão Hill. Não, então, assim, essa jornada, né, pelo incrível que pareça, né, a gente, desde aquela época do meu primeiro emprego, lá na leitura, até agora, deu exatamente 17 anos,
né? E aí, há poucos dias atrás, um grande projeto que a gente está elaborando dentro do ecossistema Way, né? Um grande amigo, né? Até mandar um abraço para ele, o Pereira Amorim, né? A gente se conectou e aí automaticamente falou assim, cara, amanhã nós vamos ter um jantar conectado, vai estar quem? O Augusto Cury, e eu quero que você esteja conectado nesse momento tão Inclusive, especial. eu vi isso, foi o quê? Foi uns 10 dias atrás, 15 dias atrás? Uns 10, 15 10, dias 15 dias atrás, atrás, eu vi que você estava com o Augusto Cury. Augusto Cury, e você vê que loucura, né? Há 17 anos atrás, eu ganhei, né, esse livro. E esse livro é onde que ele ativou, e hoje a Editora Way Unity é todo esse grande ecossistema, né? Eu fiquei muito feliz de poder, né, entregar esse livro e recebi o autógrafo daquele livro, né, que é um livro que eu guardei há muitos anos. A gente atrai aquilo que a gente consome. A gente Exato. atrai aquilo que a gente deseja, a gente Exato. atrai aquilo que a gente vive. Detalhe, não foi da noite para o dia, né? Foi um tempo, né? Nós estamos falando de 17 anos, né? Imagine em 17 anos se eu tivesse pensado em desistir, né? E foi assim, foi incrível, cara, o momento ali de uma conexão. A gente está falando nada mais, nada menos, volta a falar do escritor mais lido do Brasil e o psicólogo mais lido do mundo. Como que as coisas se conecta ainda mais com toda essa jornada com a Way. O Augusto Cury ficou, né, muito feliz com todo esse procedimento. Que legal. A gente ficou muito Que legal. honrado, né? Eu vi ali, você entregou um presente para ele, né? Muito honrado, eu vi, exato. muito legal. Nosso grande amigo Pereira aí falou assim, ó, leva seu livro. Falou assim, leva seu livro. E pelo incrível que pareça, alguns dias atrás a gente fez uma mudança e nessa mudança Deus estava me incomodando. Pega esse livro e deixa na editor. Aí eu falei, gente, será que é minha cabeça que eu não estou entendendo não, mas... Aí peguei, deixei o livro lá na editora. Aí passou poucos dias, quem aparece lá? O Pereira. Aí eu tiro o livro e falo para ele. Eu falei, cara, mas tem um evento amanhã, você quer ir lá em Ribeirão? Vou. Aí peguei, fui lá em Ribeirão, gerou todo esse momento, né, de muita gratidão. Eu vi o carinho de fato Que legal, que de momento. Deus em toda essa jornada na nossa família. E é um legado, né, Que momento, Marco Aurélio? que momento. O que a gente está plantando hoje, a gente visualiza os próximos 30, 40, 50 anos. Né? Então, um livro de 17 anos atrás gerou todo esse procedimento que a gente está aqui hoje. E vou te falar mais. Nesse dia da palestra, o Augusto Cury ainda explicou que ele teve um livro que demorou 17 anos para escrever. Ou seja, as filhas deles nasceram, a esposa dele só falava que esse livro jamais iria aparecer. E ele contou essa jornada lá na hora. E depois desse livro, qual que foi a ascensão desse livro? O Nunca Desista dos Seus Sonhos. O próximo, né? A puxada desse livro, que ele não teve tanto sucesso naquele momento, mas o segundo livro... O próximo era exatamente o livro que estava na minha mão. É sobre isso. E foi impactante todo o processo. É sobre isso. E 17 anos também que a gente estava se encontrando. Então... É sobre isso. É simples, né? As pessoas não conseguem entender, Marco Aurélio, que Deus deixou uma carta de amor para a gente na Terra. E essa carta de amor se chama a Palavra de Deus. Então, tudo quando a gente entende sobre a palavra, a gente dá multiplicação daquilo que Deus nos entrega. Então, a Bíblia, ela é algo bem claro sobre a transformação para o ser humano. Né? Então, imagina se Mateus não parasse para escrever, se Paulo não parasse para escrever. Então, você vê a importância da gente externalizar toda essa jornada, porque não é sobre você, eu volto a falar, é sobre a transformação que Deus fez em toda essa jornada. Exatamente. Então, isso é o próximo capítulo. Esse é um próximo capítulo que se chama A Nossa Vida, que ela precisa ser externalizada. Então, é simples, o nosso mestre, ele deixou claro isso para a gente, né? A nossa imagem e semelhança não é de uma árvore, a nossa imagem e semelhança é de Deus. Então, cara, não tem o que pensar da gente se posicionar. E lembre-se, né? Quando a gente se cala, o que vai acontecer com o mundo? Então, a gente precisa de se posicionar mais. Isso. Parar os bons não podem se calar, né? Isso. Parar de reclamar daquilo que existe no mundo e ir para frente a gente desenvolver mais.
E as pessoas acabam, pelo procedimento digital que existe, as pessoas ficam muito ansiosas e ociosas para ter um resultado rápido. Calma, calma. Foi um dos livros do Pai Rico, Pai Pobre, Uhum. quando eu li quando era bem jovem, nesse início dessa jornada, ele tinha falado direitinho. Pense iniciar uma história hoje e colher nos próximos 10 anos. Eu falei assim, o que esse cara está falando é loucura. É loucura, é loucura. Aí eu falei assim, porque eu era logo no meu início, falei assim, cara, mais 10 anos, mais 10... Esperar 10 Eu falei, anos. cara, mais 10 anos vai ser muito. E Marco Aurélio é loucura. Exatamente 10 anos de construção, 10 anos É onde isso. que eu tomei uma decisão muito forte, de uma guinada de transformação muito forte da vida. O negócio, ele de fato, ele teve uma explosão de crescimento e detalhe disso tudo, transformação de outras vidas em volta É também isso. de todo esse ecossistema. Então, esse projeto, ele é apenas o primeiro de muita jornada, onde que eu tenho certeza que já tem vidas sendo transformadas, mas vai ter muito além. Então, É isso é isso. transbordo, É isso é isso. fruto. Então, isso é gostoso da É gente isso. ter, né? Então, É é isso. sobre isso. É isso. E empresários acabam focados no receber. Então, por que não contribuir um pouco mais? E Então, o contribuir é prosperar. Quanto mais você exato, contribui, exato, mais. exato. Ajudar pessoas, é Exato. sobre isso, é sobre a contribuição para Quanto mais um país melhor. a gente divide, né, com outras pessoas, conhecimento, transbordo, mais prosperidade sobre a nossa vida. É isso aí. No horário já está indo já, Magalhães, mas para finalizar aqui, a última pergunta aqui, muito importante Uhum. para aquela pessoa, né, que está nos assistindo, né, nos assistiu aí até agora, esse episódio aqui está riquíssimo aqui em conteúdo. E aí a pergunta, para essa pessoa iniciar essa jornada, que aí você tem um ecossistema que começa no livro, mas esse ecossistema termina em imersão, em mentorias, né, em Total, várias outras coisas. total. Mas para ela começar, para ela dar esse primeiro passo, o que ela precisa fazer? Primeiramente, ela precisa de ter coragem, ela precisa de ter e falar assim, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer, conectar com o ecossistema da editora Way Unity, conectar com a base nossa. Se você está vendo esse vídeo, fale que você veio dessa conexão desse vídeo, fale que você vem do Cardoso, até mesmo para a gente entender, visualizar, a gente ver toda essa jornada junto com você, mas você precisa de fato de tomar essa decisão. A partir dessa decisão, quantas vidas estão esperando você para receber essa mão estendida nesse acolhimento. Então, conte com toda essa jornada da editora Way Unity, não para externalizar um ego, mas sim para externalizar uma transformação. E é com isso que todos os nossos grandes escritores, mentores, eles trazem essa semente. Então, não é o seu interesseiro, né, Marco Aurélio, e sim um Exato, interessante. exato. Então, pensa numa amplitude, o que um livro ele vai gerar. Então, as pessoas vão começar a querer que você apareça mais. Vai até mesmo num podcast, seja entrevistado, esteja em conexão com outros ecossistemas. E antes da gente encerrar toda essa jornada, eu quero deixar também um presente para você em toda essa Oh. conexão. Tenho certeza que você vai apaixonar, que você vai gostar demais, que é mais uma semente da jornada Way Unity, eu e a conexão de toda a base do nosso ecossistema, tá Olha bom? isso aqui. Não, olha a qualidade. Rapaz do céu. Eu já ganhei um presente no dia do lançamento. Isso aí. Então esse aqui já é o segundo, aliás, terceiro, porque o primeiro foi a entrega do livro, né? Eles vão O primeiro gostar. entrega do livro. Olha só! Olha isso. Olha que qualidade. Esse aqui, edição limitada, posicionamento como estratégia de permanência. Isso aí. Que E é. temos, né? Olha isso Temos aqui. o nosso livro também, maravilhoso, Muito obrigado, meu exatamente irmão. sobre um pouco mais Obrigado. sobre esse posicionamento, para que Obrigado. essas pessoas elas possam ter novos resultados, crescimento dentro desse ecossistema. Né? Volto a falar, hoje uma empresa que ela não está
focada em desenvolver, né, investir numa linha educacional, Marco Aurélio, ela está fardada a fracasso. Isso já é estudo comprovado, isso já está sendo desenvolvido. Não é por nada que grandes empresários eles começaram a visualizar sobre essa estruturação de uma linha educacional. Então, Exato. não pense no livro apenas para uma visão apenas de uma autoridade, mas sim para ajudar o próximo, crescimento, e automaticamente tudo isso volta para você. O mal, se você prepara para fazer o mal para o mundo, isso também vai voltar para você. E você também quer entregar uma semente positiva e do bem, Deus também vai retribuir esse momento. Obrigado, viu? Que aula! Obrigado, Que obrigado, aula, Magalhães! obrigado. Que aula, que Gratidão, aula! gratidão. E esse livro aqui, você tem toda essa ferramenta e esse método Isso aí. Isso aí. educacional. Esse livro, se o cara pegar, ele vai, para o momento, dar uma. É um mega método que Top, tem aí. Tenho certeza que você vai apaixonar. É um livro top, incrível. top. A gente tem ele dentro das nossas imersões de metodologia, formação e construção de ecossistemas educacionais, né, de grandes projetos que a gente tem pelo mundo. Então, isso é exclusividade, né? E se você quer, de fato, estar e construir seu projeto, volta a falar. Se conecta com a Way, mas venha e se posiciona como está conectado aí com o Cardoso. Eu tenho certeza que o nosso time vai te dar uma atenção especial. E é muito importante, né, para a gente finalizar aqui, obrigado pela aula. Isso aqui foi uma aula de estruturar, né, não só uma jornada, uma carreira, né, mas sim estruturar aqui uma jornada com propósito. Uma jornada, porque foi o que me fez, uma pergunta que me fez: o que vai adiantar de uma jornada que eu tenho de 26 anos, uma jornada que eu tenho, que eu criei várias estratégias, vários métodos. O que vai adiantar se eu não transbordar isso? O que vai adiantar se eu não ajudar outras pessoas com isso? Então, é o que eu falo para você, é o que falta, muitas das vezes, a coragem, muitas das vezes, às vezes você, e pode ter certeza, você não vai ter esse incentivo, muitas das vezes, das pessoas que você mais ama, as pessoas que você mais vão falar, pô, mas por que você vai fazer isso? Cara, faça aquilo que está no seu coração. Faça aquilo que Deus te guiou para você fazer. Você tem essa vontade, você tem essa chama acesa, vá em frente, faça com coragem, com resiliência, com propósito, né? E ajuda aqui desse time aqui, né, da editora, desse time espetacular. Sim. Que ajudou, estruturou e fez um sonho se tornar realidade. E é um transbordo para outras pessoas, para outros empresários, para a vida de milhares e milhares de pessoas. O pouco do que eu vivi, do que eu vivo. Então, eu tive isso já como, se eu conseguir, eu tenho isso como uma meta básica minha, se eu conseguir transbordar, que seja 1%, 1% que seja, mas para ajudar a vida de uma pessoa, eu sei que eu contribuí 1% em uma vida, em uma jornada, em um profissional, em um pai de família, em uma mãe. Então, é sobre isso. É loucura, é sobre isso. É loucura. É sobre isso. É simples, é só voltar à vida do Augusto Cury há 17 anos atrás. Exatamente. Olha o que está acontecendo depois de alguns anos. É isso. E gratidão, Marco Aurélio, gratidão por tudo. E é o seguinte, as pessoas da sua família, talvez são os menos que vão te dar um pouco de coragem para isso. Exato. E vai ter outros assim, voltam e falam assim, não, é loucura, mexe pra com que isso não. Fica caladinho, fica na sua, vai mexer com isso não. Enfim, gente, precisa se posicionar assim, precisa ir à frente, porque o Brasil e o mundo tá necessitado de coisas boas. Exato. Pelo amor de Deus, tanta coisa Tantas mentes brilhantes, tantas bocas importantes que precisam ser abertas. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado por essa aula. Obrigado por tudo. Gratidão por tudo, por essa grande obra. E é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um Cardoso Cast que foi extraordinário. Então, você aí que não segue ainda o nosso canal, que não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, aperta no sininho aí, se inscreva já
Quem não segue as redes sociais, a minha é marcoaurelio.cardoso veículos. Vou colocar aqui embaixo aqui as redes sociais, Cardoso, as redes sociais também do Magalhães também, da editora. Então, seguem a gente aí nas redes sociais também. É isso, gente. Combustível do Sucesso, editora Weinit, essa união aqui que é um sucesso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, gratidão, gratidão. Gratidão, meu irmão. Muito bom.